Por que as pessoas estão mudando suas ferramentas de visualização de dados para usar o Looker Data Studio? Conhecer essa ferramenta ela pode te dar vantagens no mercado de trabalho em algumas oportunidades. Fala DS, meu nome é Meigaron, eu sou cientista de dados sênior, seja muito bem-vindo a mais um vídeo da comunidade DS. Nesse vídeo eu vou apresentar para você uma ferramenta de visualização chamada Looker Data Studio. Lembrando que o objetivo desse canal aqui é ajudar você a dar o seu próximo passo profissional. Então se inscreve no canal, deixa seu like, verifica a sua inscrição nesse canal, para eu saber se você gosta desse tipo de conteúdo, onde eu trago ferramentas novas para você conhecer. E fica o convite, estou montando um grupo forte de pessoas que querem evoluir profissionalmente. Se você tem interesse nisso e quer fazer parte de um grupo assim, entra para a nossa comunidade. Lá nós temos aulas, discussões, sempre envolvendo a área de dados e novas oportunidades de mercado. Então depois de ver esse vídeo, confere os links da descrição para você fazer a tua afiliação gratuitamente. Nesse vídeo aqui, eu vou apresentar uma nova ferramenta de visualização de dados para você. Vou mostrar os pontos fortes e fracos da ferramenta, porque que essa ferramenta ela pode trazer algumas vantagens para alguns tipos de trabalho. Não fique preso somente nas ferramentas que são oferecidas no seu trabalho, tá? A grande maioria delas fazem parte do ecossistema da Microsoft, porque as empresas compram as licenças da Microsoft para distribuir para os seus funcionários. Fica muito mais fácil usar uma ferramenta dentro dessa mesma licença, desse mesmo ecossistema. Mas é muito importante você conhecer outras ferramentas, porque algumas vagas ou trabalhos que você vá fazer para clientes, para consultorias, vão exigir ferramentas diferentes, e você pode ficar sem saber o que fazer por falta desses conhecimentos em outras ferramentas. Por isso eu vou colocar agora mais uma ferramenta na tua caixa de ferramentas de visualização de dados. E essa ferramenta é uma das ferramentas que tem o maior potencial de gerar valor dentro das empresas, principalmente se você trabalha prestando serviços para clientes, por exemplo. Essa ferramenta, como eu disse para você, ela se chama Looker. E para você acessar, basta você ter uma conta gratuita no Google, tá? Então você vai vir aqui no Google e vai digitar Looker Data Studio aqui no browser. Ele vai abrir aqui, você vai nesse primeiro link aqui, ó. Looker Data Studio Overview. Você sempre confere a URL, tá? lookerstudio.google.com. Você vai clicar aqui e ele vai abrir o Google. O Google ele tem essa cara, tá? Você tem aqui uma barra lateral esquerda, onde você tem os recentes compartilhados comigo, de minha propriedade, tem a lixeira, tem alguns modelos e tem aqui o Enterprise e Assinatura Pro. Talvez você não esteja vendo isso aqui, tá? Porque dentro da empresa, a gente tem o ambiente do Google, o ecossistema do Google. Então, eu tenho algumas coisas aqui que talvez você não tenha, bom? Aqui a gente tem a barra de pesquisa do Looker. Nós temos aqui alguns modelos de relatório que já vem pronto para a gente fazer os gráficos e montar as tabelas. Aqui no canto superior direito a gente tem os nomes, tem tudo a identificação. Temos aqui também as preferências, né, as opções de desenvolvedor e assim por diante. Então, é uma ferramenta bem simples, tá? Não tem muitas complicações aqui. E para você usar ela também é muito simples. Basta você clicar nesse botão aqui no canto superior esquerdo chamado Criar. Vou dar um zoom para você enxergar aqui, ó. Criar. Você clica em Criar, ele vai te perguntar se você quer um relatório, adicionar uma fonte de dados e fazer um tipo de análise. Você clica aqui em Relatório, ele vai abrir uma nova página aqui para você e vai abrir um relatório sem título. E logo um pop-up vai pular aqui na sua frente, perguntando qual tipo de fonte de dados você quer conectar. E aqui é a primeira grande diferença dessa ferramenta para as outras ferramentas, tá? Como essa ferramenta está dentro do ecossistema do Google, qualquer fonte de dados que esteja dentro do ecossistema do Google fica muito fácil a conexão. Então, Google Analytics, o YouTube Analytics, o Google Analytics, o YouTube Analytics, você pode ver também o Google Ads, planilhas do Google, BigQuery, AppSheet, Microsoft Excel, isso aqui eles incluíram, né? Upload de arquivo do seu computador, Amazon Redshift, todos esses aqui são conectores de dados, ou seja, você consegue conectar em fontes. Qual que é a maior dificuldade de você fazer um processo automático, por exemplo, de dados? É você fazer a conexão entre os sistemas e a sua ferramenta de visualização. Por exemplo, imagina que você trabalha numa empresa e nessa empresa tem um sistema de ERP, que faz a gestão dos recursos empresariais ali. Então ali você tem vendas, você tem recursos de matéria-prima, produção de produtos e assim por diante. E você precisa extrair esses dados para fazer as análises de desempenho de vendas, desempenho das lojas e assim por diante. Só que toda vez que você faz essa análise, você tem que ir lá no botão exportar
arquivo, escolhe uma data, exporta aquele CSV, que é um arquivo que você vai inserir dentro da sua ferramenta de visualização, seja o Power BI, seja o Google Data Studio, ou você pode fazer um tratamento antes passando pelo Excel. Só que olha o trabalhão que você tem, né? Exporta dados da ferramenta, insere no Excel, faz a limpeza, depois coloca na ferramenta de visualização para criar os gráficos e definir os relatórios. Quando você tem essa fonte conectada com a sua ferramenta de visualização, fica muito mais fácil. E uma das grandes vantagens do Looker Data Studio é você ter essa quantidade de conectores disponíveis. Então, você tem aqui todos esses 24 conectores que são próprios do Google. Então, todas as ferramentas do ambiente do Google, que são fontes de dados, você pode conectar nativamente, ou seja, existe um conector da própria ferramenta dentro da sua ferramenta de visualização. Você tem conectores parceiros, que tem 1020 conectores aqui. A última vez que eu olhei, estava 1002. Ou seja, cada dia novas pessoas estão produzindo conectores para conectar fontes de dados de diversas naturezas aqui dentro do Looker Studio. Então, se você trabalha com dados de marketing e a sua empresa usa Google Analytics, usa o BigQuery, usa o Google Ads, cara, não tem outra ferramenta melhor de fazer conexão do que essa aqui, porque está dentro do mesmo ecossistema, tá? Então, faça conexões nativas para ficar muito mais fácil de você não ter dor de cabeça, né, na hora de conectar os dados. Eu vou escolher aqui uma fonte, que é a planilha do Google. Aqui vai mostrar várias planilhas que você tem, tá? Essas planilhas aqui, elas estão dentro do seu Google Drive, que é o armazenamento do Google, tá? Então, você pode abrir o seu Google Drive e escolher ali os dados que você precisa. Eu vou escolher esse projeto aqui, essa estimativa. Quando você clica, ele abre aqui as páginas. Aqui ele vai mostrar todas as abas que você tem dentro dessa planilha. Então, tem várias abas aqui. Uma específica chamada de Dataset. Eu vou clicar aqui. Depois eu tenho algumas opções, tá? Vou aumentar o zoom aqui para você ver. Bom, as opções que eu tenho aqui são usar a primeira linha como cabeçalhos. Então, eu quero que a primeira linha ela seja o nome das colunas. Eu quero incluir células ocultas e filtradas, tá? E eu quero incluir intervalos específicos. Então, eu não quero fazer o upload, né? Ou a conexão com todos os dados disponíveis. Eu quero fazer um filtro. Então, quando eu clico aqui, ó, eu quero da célula A1, né? Até a célula R100, por exemplo, tá? E aí você clica em adicionar. Quando você clica em adicionar, ele vai fazer a conexão do Google, do Looker, né? Data Studio, com o Google Sheets. Aí quando ele faz a conexão, ele vai abrir aqui uma mensagem na sua frente, dizendo que você pode adicionar outras fontes de dados junto com essa daqui. Então, você clica em adicionar relatório, e aí ele vai abrir aqui um relatório para você. Ele sempre vai fazer um primeiro relatório para te mostrar o resultado e tal, mas a gente pode clicar nele, podemos deletar ele, tá? A gente vai criar um relatório aqui do zero. Bom, primeira coisa que você tem que fazer quando você abre qualquer ferramenta de visualização é dar um nome. Se você não tiver um nome aqui, depois vai ficar difícil você encontrar para recuperar a informação, né? Então, vou colocar aqui, ó, painel de vendas, digamos, tá? Vamos pensar que é um painel de vendas aqui. Vou aumentar um pouco o zoom aqui para ficar mais fácil de você enxergar. Ó, como é que o Looker funciona? Você tem aqui o primeiro menu, que é o menu de opções. Então, você tem a opção arquivo. Aí tem compartilhar, tema layout, configuração de relatórios, tem os históricos das versões, configuração de publicação, novo relatório, fazer uma cópia, fazer download de PDF, incorporar relatório. Você tem o menu editar, com as opções de edição. Você tem o menu exibir, com as opções de grade, tamanho. Você tem o inserir, com as opções de gráficos. Então, tudo isso aqui são opções de gráfico. Na verdade, são até aqui as opções de gráfico. Daqui para cá, você tem as opções de filtro, que eu acho muito legal. Você consegue colocar um botão, que é um filtro geral para esse painel que você está fazendo. Ele filtra todos os gráficos que você quiser. Você pode personalizar também, dizer qual filtro atua em cada gráfico. Você pode personalizar essa atuação desse filtro, tá? Aqui você tem os controles, que eu acho muito legal também, que é um tipo de filtro, eles chamam de controles, porque você pode colocar botões, você pode colocar sliders, né? Que é aquela barrinha que você segura e arrasta de um lado para o outro. Aqui você tem as coisas de texto, imagem, linha, retângulo, nova página e assim por diante. Depois você tem a página, que você pode clicar páginas. Então, o conceito do Looker é que você tenha páginas. Ao invés de ter só uma página única, que é grande,
você pode ter várias páginas onde você tem temas diferentes nelas. Você pode organizar a tua visualização como se fosse um livro mesmo, né? Então, na primeira página você tem ali as visualizações gerais, depois você tem uma página só de produtos, uma página só de clientes, uma página só de lojas, uma página só de histórico, enfim, você pode criar várias páginas. Aqui tem o organizar, então você está organizando aqui. Aqui tem os recursos, então as fontes e tal, você tem um menuzinho de ajuda aqui. Na segunda linha você tem menus, que são exatamente todas as opções que estão aqui dentro desse menu principal. Eles colocam aqui com uma facilidade para você não ter que apertar o botão inserir e escolher um gráfico. Aqui eles já colocam adicionar um gráfico diretamente com algumas visualizações prévias para você enxergar o que está acontecendo. Então aqui você tem o voltar ou desfazer, né? Você tem o modo seleção, você tem o zoom, você tem adicionar uma página. Então, você pode clicar aqui, ó, adiciona uma página. Então tá vendo? As páginas ficam aqui, ó. Você pode colocar página 1, página 2, você pode dar nome para elas, para identificação. Você tem página 1, página 2. Adicionar dados. Aqui você volta com aquela opção do pop-up, subir até aqui para você adicionar. Você tem também a opção dos gráficos. Aqui você tem a opção de elementos, né? Então você tem elementos que são feitos pela própria comunidade, isso aqui é muito legal. Vários tipos de gráficos você pode encontrar aqui que são feitos pela comunidade, não são feitos pelos desenvolvedores do Google. Então, para mim, é a grande força de uma ferramenta, né? Você permitir que a comunidade ela insira melhorias, ideias, ferramentas, que melhorem, traga mais robustez para a ferramenta. Então, você tem aqui várias coisas que podem ser integradas dentro do Google Data Studio. Você tem aqui as opções de controle, as opções de URL, e aqui você pode pausar a atualização. Se você clicar em pausar a atualização, toda vez que você criar um gráfico, ele não vai puxar da fonte. Então, se você está trabalhando com uma fonte muito grande, trabalhando com mais de, 15, 20 milhões de linhas, então você pode pausar a atualização e trabalhar só naquele pedaço que ele já coletou, ou seja, que ele já atualizou. Depois que você fizer todas as visualizações, aí você atualiza os dados do gráfico. E aí os dados vão chegando e eles vão sendo atualizados. Para fazer um gráfico aqui é muito simples, tá? Você tem aqui a área em branco, tá? Que você pode mudar de tamanho se você quiser. Você pode vir aqui em página. Dentro de página você vem em configuração da página atual. E aqui do lado você tem algumas barras, tá? Você tem a primeira barra aqui, que é a barra de configuração. Depois você tem a barra de dados e você tem a barra de propriedades. Você liga e desliga essas barras nesses botões aqui, ó. Então a barra de filtro, que aparece aqui em cima para você filtrar os dados. A barra de propriedades que você tem aqui e a barra de dados que você tem aqui, tá? Então, para aumentar o tamanho da página, você vem em página, configuração da página atual, vem aqui em estilo, e aí você tem largura e tem altura. Então, a altura está 900 pixels. Você pode colocar, por exemplo, 2.500 pixels, e aí ele vai aumentar o tamanho da página. Você vê que até apareceu uma barra rolante aqui para você descer pelas páginas, beleza? Bom, vamos adicionar um gráfico aqui, ó. Vou vir aqui, adicionar gráfico. Opa, aqui é dados, né? Clicar aqui no X, adicionar um gráfico. Quero um gráfico série temporal, gráfico de linha série temporal. Eu clico ele mais ou menos aqui, deixo sempre uma margem aqui do lado. E aí eu estico esse gráfico até mais ou menos a outra margem do lado, tá? Então esse aqui é um gráfico que foi criado automaticamente escolhendo aqui as opções. Quando você clica, ele abre aqui a configuração. Dentro de propriedades, ó, tá vendo? Propriedades, você tem aqui a configuração. Você tem aqui a fonte de dados, da onde esses dados estão sendo coletados, que é desse Google Sheets, que é a minha fonte. Você pode colocar mais de uma fonte. Então, se você tem, por exemplo, dados de vendas, e ele está no seu banco de dados, e você tem as metas que está no Google Sheets, você pode juntar essas duas coisas, por exemplo, diretamente. Você pode conectar no seu Google Sheets, que é onde tem as metas, você pode conectar no seu banco de dados que tem as vendas. E você consegue juntar as duas coisas. Você tem aqui a dimensão do período, você tem a dimensão e você tem a métrica, tá? Qualquer ferramenta de visualização que você conheça hoje no mercado, ela sempre vai funcionar com o modelo fato e dimensão. Os nomes eles podem mudar. Então, em algumas ferramentas você vai encontrar dimensões ou métricas. Em outras, você vai encontrar, por exemplo, métricas e dimensões, mas todas elas são baseadas no fato e dimensão. Fato é aquilo que você quer medir, é aquilo que você quer usar uma operação, então uma soma, uma contagem, alguma coisa assim. Se você quer operar, você quer medir alguma coisa, que geralmente está relacionado com alguma métrica. E a dimensão é aquilo que caracteriza esse fato. Então, eu quero contar as minhas vendas. Eu quero usar o operador de contagem
em cima do meu fato que aconteceu, que são as vendas. Então, eu quero contar as minhas vendas. Mas eu quero caracterizar essas vendas. Eu quero contar a venda por produto. Eu quero contar a venda por categoria. Eu quero contar a venda por dia. Eu quero contar a venda por loja. E esses por, né? Todos esses complementos que vêm depois da preposição por são dimensões. São aquilo que caracteriza o seu fato. Então, qualquer ferramenta de visualização, ele funciona dessa forma. Por isso que você aprendeu uma, você aprende todas as outras, porque são todas iguais. O que muda é a localização dos botões, aqui é o nome das coisas, mas é exatamente da mesma forma. Por isso que não vale a pena, muitas vezes, você ficar aprendendo um monte de ferramenta. Vale a pena você aprender uma só, aprender o conceito dela, e depois você aprender uma. Você pega qualquer outra para brincar ali, você rapidamente consegue identificar como ela funciona, porque ela tem o mesmo princípio. Então não precisa ficar aprendendo Power BI, Tableau, Looker, Data Studio. Aprende uma só, aprende bem uma só. Depois você pega essas outras e brinca, pega uns datasets, faz uma brincadeira, você vai acabar aprendendo, porque é muito simples, é muito similar, tá? E isso funciona para todas as outras ferramentas que são similares também. Bom, aqui você vai encontrar a dimensão. Então, a dimensão, por exemplo, eu quero uma dimensão Start Time. E aqui a métrica, ele colocou Record Count, então ele está contando o número de linhas. Vamos supor que eu não queira essa métrica aqui. Eu quero a métrica Revenue, então eu vou clicar métrica Revenue aqui. E eu quero que essa métrica Revenue seja uma soma, tá? Eu tenho uma soma aqui. E eu não quero a dimensão do Start Time, eu quero a dimensão do Bike Type. Então eu vou clicar, vou colocar aqui do lado, ó. Então você tem o Bike Type, certo? Ele não vai dar muito certo porque o gráfico ele é de linha, né? Eu vou trocar isso aqui por um gráfico de barras. Um gráfico de colunas aqui, né? Aí ficou mais fácil, ó. Então eu tenho aqui o tipo de produto que é o Standard, que é o padrão, e o elétrico, tá? Então tem esses dois gráficos de barra aqui. E você pode escolher quais gráficos de barras você quiser. Você tem o gráfico de pizza aqui também. Então tem um gráfico de pizza aqui. Então aqui você escolhe o tipo de gráfico. Aqui são as dimensões. Aqui são as métricas. Você pode classificar uma coluna escolhendo a ordem crescente ou decrescente. Você pode colocar um filtro. Você pode fazer o cruzamento de filtros ou mudar a classificação. Então se você colocar algum controle fora, você consegue filtrar esse gráfico aqui, tá? Depois você tem o estilo. E aí no estilo você tem toda a parte de configuração do Looker, né? Então você pode mostrar o título. Título você pode colocar aqui faturamento por tipo de produto. Aí você pode vir aqui no tamanho e colocar um tamanho. Você pode colocar ele mais escuro, centralizado. Aqui você escolhe quantas fatias no máximo. Você pode colocar a cor única. Aqui você pode colocar o rótulo, né? Rótulo porcentagem, ou rótulo etiqueta. Então você pode colocar a porcentagem, você pode colocar a etiqueta. Aqui tem a legenda, então você pode escolher onde você quer colocar a legenda, embaixo, direita, em cima, máximo de linhas da legenda, o segundo plano e a borda. Enfim, você pode desenhar aqui, pintar do jeito que você quiser o seu gráfico do Looker, tá? E aí você tem um gráfico bacana aqui para apresentar para as pessoas. Então você pode colocar aqui gráfico, você pode clicar, pode arrastar aqui, aí você vem aqui em texto, clica aqui em cima e você coloca, por exemplo, painel das vendas gerais em 2024. Aí você vem aqui no texto, troca o tamanho de... Deixa eu ver aqui, deixa eu voltar aqui, clicar em desfazer. Daí eu vou selecionar aqui meu texto. Eu quero aumentar ele 20, então eu vou aumentar ele aqui para uns 60. Aí eu clico do lado, arrasto aqui para colocar esse painel um pouco mais visível aqui em cima, né? O nome desse painel. Deixa eu só clicar aqui fora. Clique e arrasto aqui. Uma outra coisa legal também, deixa eu puxar aqui para ficar maiorzinho. Você pode fazer, que o pessoal faz que fica bonito, você clica aqui em componentes. Desculpa, você clica aqui em adicionar um gráfico, desce, deixa eu ver. Adicionar gráfico, controle, linhas, texto, imagem. Então é aqui, ó. Inserir. Aí você vem aqui em retângulo. Aí você coloca o retângulo aqui, mais ou menos, ó. E aí você puxa esse retângulo até aqui. Aí você coloca a cor dele transparente. Aí você coloca a cor da borda mais escura. E aí você tem como se fosse um pedaço de caderno, né? E você pode posicionar o seu gráfico aqui. Aí você pode vir aqui com o botão direito e enviar para o fundo, né? Então, ordenar aqui, enviar para o fundo, para que ele fique no fundo. Aí você pode posicionar agora os seus gráficos aqui. Enfim, tem liberdade aí para poder criar do jeito que você quiser os seus painéis.
E qual que é a outra grande vantagem do Looker? É o compartilhamento do painel. Então, você pode simplesmente vir aqui em Share, compartilhar, aí você muda o acesso, né? Então, você tira aqui de restrito, coloca público, por exemplo, e você tira de leitor e editor, então você escolhe se a pessoa quer editar ou não, copia o link, você manda para a pessoa, e aí quando a pessoa clica, ela já acessa o seu painel. Se tiver mais de uma página, vai aparecer aqui mais de uma página, ó. Você pode vir aqui, voltar, salvar, ele vai gerar o link aqui, e você pode vir aqui, deletar essa página, páginas, aqui, duplicar, excluir página, então vai ficar com uma página só. Se você clicar em ver aqui, ele mostra para você como que fica a visualização quando a pessoa recebe o link de compartilhamento, tá? Então, o Looker é uma excelente ferramenta para você colocar na tua caixa de ferramentas, porque se você trabalha com dados de marketing ou se você presta consultoria para pessoas e você quer entregar o teu produto final para elas e não precisar instalar nada no computador da pessoa, porque imagina o constrangimento, né? Você vai prestar uma consultoria e fala, olha, eu preciso instalar ferramenta no seu computador para você ver. Você vai acessar o computador, por exemplo, de uma pessoa importante da empresa. Então, não passa muita credibilidade, muito profissionalismo. É legal você compartilhar um link e a pessoa ter acesso a isso. Como tem todos os conectores dentro do Google, então dados de marketing, o Google Studio funciona muito bem. E se você vai prestar consultoria para pessoas também, funciona muito bem, porque você compartilha o link e a pessoa acessa esse link sem maiores problemas, sem instalar nada no computador dela. Bom, e se você quiser aprender a criar visualizações impactantes no Looker Data Studio, faz parte da comunidade DS gratuitamente. A gente está fazendo alguns projetos lá na área de dados. E nós estamos usando muito essa ferramenta aqui do Looker. Você pode acompanhar o desenvolvimento gratuitamente. É só você acessar o link da afiliação que está na descrição desse vídeo, fazer parte da comunidade e acompanhar o desenvolvimento de projetos assim para você se desenvolver.